O apoio à reforma da Previdência nas manifestações de domingo animou a equipe econômica do governo Bolsonaro. Para analisarmos o impacto dos protestos no futuro da Previdência, nós contamos com a presença do economista, professor Davi Fialkov, sobrinho, e com o advogado, doutor José Antônio Rosa. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, Bives. Bom, vamos começar, né? No final de semana todo mundo acompanhou, uma parcela da população foi às ruas e demonstrou apoio ao presidente Bolsonaro e seus ministros, além dos projetos do governo federal, não só a reforma da Previdência, como o pacote anticrime do ministro Moro, enfim. Qual o impacto isso pode ter no processo de aprovação da reforma da Previdência? Agora, de alguma forma, a população, parte dela indo às ruas, uma parte muito expressiva indo às ruas, isso pode movimentar o Congresso Nacional para que apure e aprove, como o governo quer, a reforma ainda neste semestre? Por favor, doutor. Boa noite, Bives. Seja bem-vindo. Boa noite aqui o colega aqui de debate. Boa noite os telespectadores. Bives, o que eu vejo é o seguinte... houve uma polêmica muito grande em torno dessas manifestações, alguns dizendo que isso aí serviria como uma forma de apoiar o próprio presidente, né? Então uma manifestação mais personalista, então de um cunho, eu diria assim, populista, né? Como alguns estavam nominando. Outros atribuíram isso como uma forma de pressionar o Congresso Nacional, principalmente o Centrão. Mas eu entendo, e até porque eu estive presente nessas manifestações, que o que mais ficou ressaltado nessas manifestações que ocorreram no Brasil inteiro nesse final de semana foi o seu caráter de apoio da sociedade às reformas, tá? Aliás, as reformas fazem parte de um projeto que foi vencedor nas últimas eleições. Então a sociedade, o povo que saiu às ruas, fez algo até um tanto inusitado, porque talvez seja ímpar no mundo uma manifestação em que as pessoas estão pedindo uma reforma que, de certa forma, é impopular, tá? A gente vê aí que em vários países que fizeram reformas da Previdência, a gente vê, por exemplo, a França, né? A França praticamente acabou com o Sarkozy quando ele fez a reforma e o Hollande, tá? Então, a reforma da Previdência é sempre impopular. E o Brasil, uma grande parcela da população brasileira, além de votar num projeto pensando na reforma, né, também fez manifestações, está fazendo manifestações, tanto nas ruas como nas redes sociais, apoiando essas reformas, porque entendem que realmente elas são necessárias, né? Ou seja, há um ambiente muito apropriado, né, para se fazer essas reformas, onde a sociedade está apoiando aqueles que já têm um projeto muito claro, e aqueles que, por acaso, estejam em dúvidas. Então, acho que isso foi a maior resposta que a sociedade pode dar às reformas, ao projeto, e até aí há uma necessidade de se fazer ela com uma certa celeridade, mas isso a gente pode discutir em outro momento, né? Mas, fundamentalmente, foi isso que eu entendi e me pareceu muito claro durante essas manifestações. Professor Fialkov. Olha, eu discordo respeitosamente. Eu vou pedir a gentileza, professor, a gente teve um pequeno problema no microfone, eu vou passar o microfone reserva. Por favor, professor. Muito obrigado. Eu discordo respeitosamente. Eu acho que as manifestações foram bem aquém das outras que houve, e até me preocupou, porque algumas manifestações, inclusive, falavam contra o Congresso, contra o Supremo. Isso são manifestações antidemocráticas. Isso não está de acordo com as tradições democráticas do nosso país. Não está de acordo. Mas eu digo também, eu quero saudar aqui a UBA TV por promover o debate. Porque eu não vejo na grande mídia, nas grandes redes, esse debate. Eu só vejo posições favoráveis à reforma. E eu digo com tranquilidade, sem medo de errar, porque eu estou embasado aqui em análises dos fiscais da Previdência, que entendem alguma coisa, dos fiscais da Receita Federal, que entendem também bastante. E o que eles estão dizendo? Que está se construindo uma proposta de reforma baseada em fake news, informações falsas. Por exemplo, o déficit da Previdência. Se puder mostrar aqui a câmera, não sei se eu vou conseguir segurar com esse monte de papel na mão. Não sei para onde que eu mostro.
Vou pedir ali para que o senhor mostre para o Pra nosso cá? amigo Magalhães. Isso, vamos ver se ele consegue Se enquadrar, conseguirem senão a gente reproduz. olhar, Isso. de 2011 a 2015, se vê direitinho que há superávit em todos os anos. Eu não peguei para trás, porque também há superávit. O que há, inclusive, se calcular nos últimos 10 anos, esse superávit aconteceu, é mais de 1 trilhão, exatamente o que o Paulo Guedes diz que pretende economizar com a Previdência, mas às custas dos que ganham 1 a 2 salários. Então, o que eu queria dizer também é que dessas receitas aqui, que são superavitárias, existe a DRU, a desvinculação das receitas da União, que retira 20% dessas receitas para pagar o quê? Para se destinar ao pagamento de juros da dívida interna, para ajudar os banqueiros. E é exatamente esse recurso que vai faltar. Então, na verdade, boa parte das pessoas não sabe desse dado, não é divulgado, não é informado. E mas cada vez mais gente está percebendo isso. Eu quero mostrar também, sociedade alguma, na sua família, eu tenho certeza, ninguém vai deixar um idoso abandonado. Todo mundo é solidário, se preocupa, se precisar de alguma coisa, a gente ajuda. E assim são as sociedades modernas. A concepção da Previdência no Brasil, da Constituinte de 88, que foi estudada demoradamente, não essa que está sendo feita às pressas, às escondidas, porque não informa nem os dados, previu o quê? Que o cidadão ele vai contribuir com a parte do salário dele, uma parte patronal e uma parte do governo. Esses três, há uma solidariedade com os idosos da sociedade. Isso vai ser abolido de uma vez por todas. É a maior maldade que já fizeram na história do Brasil com o povo pobre desse país, porque os ricos vão continuar tendo a sua previdência sem problema nenhum. Bom, a gente obviamente tem um debate, tem um confronto de perspectivas, de ideias, mas tem uma ideia que chama a atenção. Em entrevista recente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso comentou que a reforma da Previdência é necessária, porém não terá efeito se vier acompanhada de mais mudanças. Acredito eu, por exemplo, outras reformas. Tanto se fala, ou já se falou aqui nesse programa, sobre a reforma tributária. Os senhores concordam com essa declaração? Eu vou começar com o professor, depois eu vou inverter com o doutor Rosa, mas, professor Fialkov, um pouco da resposta o senhor já adiantou. Há uma questão sobre a reforma da Previdência. Então, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: existe alguma reforma, se discute às vezes se é necessária uma reforma, mas não esta, por exemplo. O tipo de projeto, qual o projeto de reforma? É necessária uma reforma da Previdência, de alguma forma? Um pouco da sua perspectiva o senhor já mostrou. Mas outras reformas acompanhadas seriam também necessárias para alavancar o Brasil? Tanto se fala, por exemplo, da reforma tributária. Sem dúvida, a reforma tributária seria mais urgente. O Brasil taxa os pobres e não taxa os ricos. Quem vive de dividendos da distribuição do lucro líquido não paga 1 centavo. Aqui, quem paga imposto é a população pobre. Quero mostrar um dado para vocês, que a conta que se faz, tem muitos municípios que a renda desses municípios, boa parte da renda que irriga a renda é o dinheiro dos aposentados. Senão nós estaríamos numa era até pré-capitalista, fazendo escambo, sabe como é que é troca de mercadoria por mercadoria? Então, a Previdência ela tem um papel estimulador da economia, estimulador do PIB. Essa reforma ela é uma reforma contracionista, porque tudo que corta vencimentos, corta salários e aumenta impostos, isso tem um sentido contracionista. No caso, uma reforma, na sua perspectiva, que leve em consideração pelo menos a mudança na pirâmide, nas faixas etárias, por exemplo, o brasileiro está vivendo mais, isso deveria ser levado pelo menos em consideração? Sim, isso deve ser levado em conta, mas para resolver isso, o caminho é o crescimento econômico. Porque boa parte do que teve déficit agora, esse ano, o ano passado, o déficit, na verdade, além da DRU, é porque caiu a receita, porque o PIB caiu. Se os impostos são a proporção do PIB. Se o PIB não cresce, claro que o déficit está na receita. E na despesa, porque eles tiram para outras áreas. Então, se nós estimularmos o crescimento econômico, nós temos condições de fazer a economia avançar e esse problema, claro, se for preciso de tempos em tempos se fazer ajustes, se faz,
mas não deixar o aposentado à própria sorte. Os idosos vão se tornar legiões de miseráveis vagando pelas ruas, como está acontecendo agora no Chile, com altos índices de suicídio. Bom, doutor Rosa, em cima dessa perspectiva, a gente está discutindo a reforma, possíveis reformas e outras reformas. O presidente Fernando Henrique se manifestou que só a reforma da Previdência não bastaria na concepção dele. O senhor concorda? Plenamente. E digo mais, eu até gostaria de fazer um reparo aqui, né, dizer que as manifestações que ocorreram não foram democráticas, simplesmente porque algumas pessoas, e legitimamente, se manifestaram contra o Congresso Nacional, e não contra o Congresso Nacional, especificamente contra o Centrão. Isso é extremamente legítimo e democrático. Isso faz parte de qualquer sociedade decente, né, qualquer sociedade democrática, que as pessoas manifestem as suas inconformidades de forma pacífica. O que não é democrático, Bives, e aqui é importante dizer para o telespectador, é fazer manifestação durante a semana, atrapalhando os trabalhadores, atrapalhando o trânsito, atrapalhando principalmente aquele trabalhador que tem que retornar para casa, fazer manifestações quebrando tudo, destruindo patrimônio público e privado e, inclusive, matando pessoas, como ocorreu no Rio de Janeiro com um cinegrafista da TV Bandeirantes, que foi morto por um membro de um partido de esquerda. Então, isso sim que é uma demonstração antidemocrática. Então, as manifestações que vêm ocorrendo desde 2013 no Brasil e se aprofundaram em 2015 e 2016, foram manifestações sem nenhum incidente, profundamente democráticas. Nós demos um show de democracia para o mundo, mobilizando 6, 7, 8 milhões de pessoas sem ninguém sofrer qualquer tipo de problema. Agora, tem outras manifestações, né, que talvez sejam apreciadas por aqueles que dizem que essas não são democráticas, em que se destroem tudo, se quebram tudo, se incendeiam e até mesmo matam pessoas. Bom, com relação ao que o presidente Fernando Henrique disse, ele tem razão, porque ele foi vítima, né? Ele não conseguiu fazer as reformas que eram necessárias para o Brasil. O Plano Real não era um plano estanque. O Plano Real era um processo inicial, né, de estabilidade da economia e que exigia uma série de outras reformas que só não ocorreram porque os partidos que foram para a oposição, um deles assumiu o poder durante 16 anos, não fez nenhuma reforma e ainda destruiu a economia brasileira, né? Foi o caso do PT e toda a quadrilha que se juntou, que roubaram o Brasil, né? Foi nesse período que os banqueiros mais ganharam dinheiro, foi nesse período que os empreiteiros mais ganharam dinheiro e não foi feita nenhuma reforma. Então, agora nós precisamos fazer as reformas. O presidente Fernando Henrique não conseguiu fazer. Ele tentou fazer uma reforma da Previdência e o projeto que ele tinha para fazer a reforma da Previdência era um projeto bom. Aí, o PT, na oposição, ele não conseguiu fazer. Já pegou um momento de uma certa, eu diria assim, impopularidade, porque quem propõe esse tipo de reforma se torna impopular, ele tem um prejuízo no seu capital político, né? Mas aí entrou o governo do PT e a proposta que foi apresentada foi pior que a do Fernando Henrique, porque é assim mesmo, Bives, e é assim, telespectador. Reforma da Previdência tem que se fazer no momento certo. Se não se fizer, a próxima, ela é pior, porque não dá para esperar. Os países que fizeram essas reformas há 30, 40 anos atrás conseguiram fazer reformas mais, eu diria assim, confortáveis, porque funciona dessa forma. No momento que tu tem bônus demográfico, né, tu tem uma quantidade maior de jovens, e nesse período os países conseguem enriquecer, eles conseguem fazer uma reforma da Previdência confortável. Agora, não é o caso do Brasil. O Brasil está perdendo esse bônus demográfico e no período que nós tínhamos um maior número de jovens na população economicamente ativa, né, o que aconteceu? Nós não enriquecemos. Ao contrário, nós tivemos um empobrecimento, agora esses últimos anos foi terrível. Nós tivemos a maior crise econômica da nossa história. Nós tivemos 3, 4 anos, que eu reputo 4 anos de recessão, então nenhum país consegue se sustentar dessa forma. Nós estamos hoje com a nossa economia totalmente destroçada e nós precisamos de ajustar. E esse ajuste passa por uma reforma da Previdência, porque hoje nós gastamos 750 bilhões de reais por ano com a Previdência. Isso é 3 vezes mais saúde que a educação. Entendeu? E esse é o ponto que a sociedade está entendendo e já entendeu que é nesse caminho que a gente vai fazer. Esse é um ponto, esse é um aspecto. A reforma da Previdência também vai fazer com que haja equidade, que vai uma justiça social, porque existe uma parcela da sociedade brasileira que é uma parcela de privilegiados.
praticamente 1 milhão de pessoas recebem mais que 33 milhões. 60% dos aposentados recebem um salário mínimo, mas tem gente na Previdência Social que recebe 28, 29, 30 mil reais por mês. Isso já está calculado, isso aí são dados oficiais. Então é nesse aspecto que se precisa fazer. E realmente tem que se fazer outras reformas, Bifes. Não é só a Previdência. E a Previdência é a primeira para diminuir o déficit. Depois nós precisamos fazer uma reforma do Estado. Não adianta fazer reforma tributária se nós não redimensionarmos o Estado. Um Estado que é gastador, um Estado que é gigante, um Estado que é o verdadeiro mastodonte que suga a sociedade, que é o maior sanguessuga da sociedade brasileira. Bom, vamos para a tela, porque você pode participar, o debate está aberto, 99588-2374, pelo WhatsApp. A gente já recebeu a participação do Alberto de Charqueados. Boa noite, amigos do Conexão. Já que realmente querem saber a resposta sobre as reformas, façam um plebiscito com a participação de toda a população. Não se pode ter certeza que existe apoio a essa reforma, principalmente a da Previdência, através de manifestações. Vamos botar na mão do eleitor, vamos para a urna, sabemos que a imprensa maquia muito quando está a favor de algum assunto. Você pode mandar a sua participação, essa é a opinião do Alberto, se você pensa ao contrário, também pode mandar 99588-2374, está na tela para você participar. A gente está esperando mais participações, mas antes, vamos imaginar, hipoteticamente, que a reforma da Previdência não passe nem no primeiro nem no segundo semestre, e não haja capital político para que ela passe junto ao Congresso. Existe a alternativa, e aí já coloco a possibilidade do ministro Paulo Guedes não continuar. Embora ele tenha se manifestado, num primeiro momento na semana, tenha dado um ruído entre ele e Jair Bolsonaro, no final de semana eles já apaciguaram a situação de certa forma, mas, se a reforma não passa, o ministro Paulo Guedes deve sair, e existe alguma outra alternativa para quem assumiria, por exemplo, o ministério, sem as reformas da Previdência? Professor, depois doutor, fiquem à vontade. Pode começar, fica à vontade. Então, professor. Eu acho bem boa essa ideia do plebiscito. Eu acho até porque daí vamos desmascarar exatamente todas essas fake news que correm. Não adianta vir aqui fazer discurso ideológico contra partido X ou Y, porque isso não é o problema. O problema é que tem que resolver o problema do país. E se vão fazer uma reforma que vai atingir os que ganham de 1 a 2 salários mínimos, e é daquele 1 trilhão que eles pensam economizar, 1 trilhão, 980 bilhões é desse povo que vai sair a economia. Não é desses 1 milhão de privilegiados, porque os privilégios não vão ser combatidos. Os privilegiados estão dando risada. Exatamente qual é o grande privilégio? Quem é que suga os impostos que a União arrecada? Porque a União arrecada o imposto das empresas, arrecada o imposto das pessoas, e para onde é que vai? Onde é que está o ralo aqui? Não é no coitado do aposentado que ganha 2 salários mínimos. Exatamente é o setor financeiro que traga todo esse recurso. É ele o destino final. O Estado se transformou numa máquina de arrecadar da sociedade para transferir para o setor financeiro. Por isso que o PIB cresce pouco, e por isso que os gastos públicos que ele acha que é demais são poucos. Os gastos com saúde, com educação, são poucos, com previdência são poucos. Tinha que aumentar, porque isso ia fazer a economia andar mais. É o contrário do que se diz. Exatamente o setor, a reforma tributária, seria fundamental. Porque, veja, nós temos, por exemplo, assim, o que vai acontecer, o idoso, né, o que se aposentou, se morre a sua parceira, ou o contrário, né, não pode mais ter a pensão do outro. Mas então agora a pessoa vai poder pagar, vai aceitar com as imobiliárias pagar só meio aluguel? Ou meia prestação? Porque é um casal que se sustenta. Então vão jogar os idosos no buraco. E para contribuir durante 40 anos para um setor financeiro, para um banco que tu não sabe se vai quebrar. Então, abandona a solidariedade pelo vire-se cada um. E ninguém sabe se com o desemprego que está, com a rotatividade, quem é que vai conseguir contribuir 40 anos? E eu não falo daquele cara do escritório, eu falo daqueles caras, inclusive, eu quero ver se aposentar com a idade que eles estão propondo. É engraçado vir agora falar, mas o Centrão, o presidente era membro do Centrão durante 27 anos. Ele tem vídeo dele dizendo que essa reforma é um absurdo. Aumentar a idade mínima para 60, 65 é um absurdo. Ele diz isso. Agora mudou de lado, essa é a velha política. Para se eleger, diz uma coisa, na hora do real... Não é brinquedo, eu estou falando como economista, eu estou aqui falando, representando quase assim, a voz. Saiu uma carta, aqui, ó, a carta dos economistas.
sobre a reforma contrária à reforma da Previdência. É gente que estuda, gente com doutorado, gente qualificada, que não tem a ver com o partido X ou Y, é uma questão técnica. Então, quando substitui a técnica por algum dogma ou por um debate ideológico, isso não vai resolver. O problema real é que tem que enfrentar os grandes beneficiados dessa reforma e das iniquidades que tem no país. E que, sem isso, eu acho que isso tudo vai virar pó. E é a maior maldade que vão fazer, porque não muda um negócio desses. Pior, vão tirar da Constituição, vão desconstitucionalizar, então pode fazer mudança o tempo todo. Porque, ou seja, mais maldades estão sendo preparadas, que não vai precisar dessa maioria que precisa, a qualificada. Então tem mais maldades por trás desse angu que vem aí. Se preparem. Então a sociedade precisa se precaver, não é brinquedo. O debate seria fundamental. Eu acho que esse telespectador falou uma coisa muito boa. O plebiscito e um debate seria fundamental. Vamos para mais participações, antes de passar para o doutor Rosa. Tem mais participações e aqui é um espaço plural. Vamos ver o Adelamir Neto. Boa tarde, convidados. Quando a mídia anuncia que a Bolsa de Valores sobe, quando se fala em avanços da reforma, fica bem claro quem serão os grandes beneficiados. Parabéns ao debate. O Adelamir, um forte abraço, Adelamir. Mais uma participação. Atenção, aqui está. O Vilney de Charqueadas. Fazer reforma apertando os mais pobres é crime, diz o Vilney de Charqueadas. Bom, é bom lembrar que o governo está investindo um montante de 40 milhões de reais em propaganda para que se explique a reforma da Previdência para a população. Existe alguma outra alternativa dentro do plano do governo, na sua concepção? Alguma outra forma, doutor Rosa? Especialmente se a reforma não passar, o ministro Paulo Guedes deve sair do governo. Eu acho que é o seguinte, Beavis, primeiro tem que esclarecer. Esses telespectadores que fizeram essas afirmações precisam olhar, verificar claramente onde está sendo prejudicado o trabalhador. Onde? 60%, mais de 60% hoje dos trabalhadores recebem o salário mínimo. Onde isso vai mudar? O que vai acontecer é o seguinte, e aí eu peço para que vocês leiam, que vai haver uma equidade. Ou seja, todo mundo vai ganhar 5 mil reais. Esse é o teto para todo mundo. Aquele que ganha 28, 29... Esse teto já existe, doutor. Mas esse teto já existe, desde 2012. Professor, não vai ser novidade dessa reforma. Eu não me meti com o senhor estava falando. O senhor tem razão. Deixei o senhor mas falar. Eu só quero lhe então, dizer que esse teto não é dessa reforma. O senhor não pode... Eu peço a palavra, Beavis. Por favor, eu escutei o senhor e agora o senhor vai me escutar. Mas esse teto não vai ser mudado com essa reforma. 5 mil reais. 5 mil reais. Hoje tem gente ganhando 28, 30, 40 mil reais por mês. Não vai ganhar mais. Não vai ganhar mais, tá? Porque ele vai ter que pagar... o teto é 5 mil. Se ele quiser ganhar os 30, 40 mil reais, ele vai ter que fazer uma previdência privada. É isso que vai acontecer, tá? O que eu quero colocar é o seguinte, o professor aqui não explicou por que os bancos ganham dinheiro no Brasil. Ele não explicou. Mas eu vou explicar para o telespectador. Os bancos ganham dinheiro no Brasil pelo seguinte, porque nós temos um Estado mastodôntico. Tá? No último governo, ele disse que não é questão ideológica, não se pode falar em questão ideológica, agora estão tirando o corpo fora. Mas esses doutores, esses pós-doutores, esses ilustrados, essa elite intelectual, o que fez pelo Brasil até agora? Por que eles não apresentaram uma solução antes de nós entrarmos no fundo do poço? Tá? Ficaram que agora estão fazendo abaixo-assinado, mas nunca fizeram no governo anterior ou outras situações em que estavam enterrando o Brasil. Agora eles estão aparecendo, né? Até porque muitos deles estão no setor público, ganham muito bem o seu salário, tranquilo. E esses vão continuar ganhando. Eles que estão fazendo a fake news para tentar atingir esse telespectador incauto, achando que vão mexer no seu. Não vão mexer no deles. É por isso que estão reagindo. Por isso que eles estão fazendo listinha, por isso que eles estão fazendo abaixo-assinado, porque vão mexer no deles. Muitos deles ganhando muito acima do teto, entendeu? E é isso que vai acontecer. Mas o professor tem que explicar por que os bancos ganham dinheiro. Porque o governo brasileiro, só um pouquinho, o Estado brasileiro, assim, o Bolsonaro, certamente o governo, certamente o partido e o governo que o professor, certamente o governo e o partido que o professor defendeu, né, foi o partido que mais deu dinheiro para os banqueiros. Não só para banqueiro, né? Olha a Lava Jato para vocês verem o que aconteceu com o Brasil. Os empreiteiros encheram os bolsos. Defender os pobres, deram migalhas para os pobres do Bolsa Família, encheram o bolso de banqueiros, encheram o bolso de empreiteiros e agora vem falar aqui que os pobres vão ser atingidos. E tem que explicar o seguinte, o governo brasileiro, o Estado brasileiro vai para o mercado e diz o seguinte,
No tempo do governo Fernando Henrique, chegou a 24%. Ele disse o seguinte, olha aqui, ó, se vocês me emprestarem, eu pago 24 ao ano, agora é 6,5%. Mas por que o governo vai para o mercado oferecer 6,5% se ele receber dinheiro? Porque o Estado brasileiro é gigante, o Estado brasileiro é gastador. No governo passado, chegaram a fundar mais de 40 empresas estatais, inclusive algumas só para promover a corrupção. E quem é que paga isso aí? Quem paga é o senhor contribuinte, é o senhor pagador de impostos que paga isso, sabe por quê? Porque eles têm que botarem a turma deles, empregar toda a turma deles para receber. Eles têm que empregar a diada toda. E aí a sociedade, o povo que paga. E aí o que é que acontece? Falta dinheiro. O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país pobre. E aí o Brasil precisa de dinheiro para atender todas as suas necessidades. Algumas são desnecessárias, algumas são só para atingir e para dar dinheiro para privilegiados, para os amigos. E aí, com isso, a sociedade tem que pagar a conta, obviamente, porque o governo vai ao mercado pegar dinheiro para poder pagar suas contas, né? E falta para a sociedade. Mas a sociedade paga essa conta. Né? Isso o professor não falou, mas ele deveria ter falado. Isso que é fake news, dizer que os banqueiros... Mas o governo dele aqui, pelo que já ficou bem claro, foi o que mais aquinhoou, mais deu dinheiro para banqueiro, mais deu dinheiro para empreiteiro, mais deu dinheiro para grandes empresas. E agora, nós, sociedade, temos que pagar a conta. E nós vamos fazer uma reforma da Previdência que não vai ser bom para todo mundo. Eu estou dizendo para vocês, mas vai ser muito pior para aqueles que são privilegiados, como ele, que certamente tem algum emprego público e vai receber a sua aposentadoria no teto. Senhores, infelizmente o tempo acabou. Eu peço desculpas, porque a gente não consegue, né, sempre concluir todos os assuntos, são extremamente complexos, mas eu gostaria de agradecer a presença de cada um. Eu só quero esclarecer que eu não tenho emprego público, bom, como provavelmente ele deva ter, para fazer esse debate eleitoral que ele está fazendo eleitoral. Ele não está um debate econômico. Não tem, mas o senhor está defendendo a categoria. Ele está defendendo o senhor vem aqui, vem defender corporação defender corporação de economistas. Eu venho defender a sociedade. O pagador de impostos não tem de economista. Não vem aqui com isso, com baixar não adianta conversa não muda a realidade. Não vai chegar em lugar nenhum. Não é hora de voto, é hora de fazer. Já encerrou o programa. Então, o senhor vai falar, eu também vou. Não, o senhor está criando coisas que não existem. O governo está fugindo da responsabilidade e está massacrando o povo. Essa que é a verdade. Professor, a gente tem que acalmar e o debate só vai ser produtivo se a gente conseguir acalmar os ânimos. Eu quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados, o professor Davi Fialkov, o doutor José Antônio Rosa. É a primeira vez que eu venho num debate, eu ouço um comício, não um debate. Sejam bem-vindos sempre, que a gente possa manter o debate em alto nível, sem levantar a voz. Por isso, peço desculpas porque a gente não tem mais tempo para continuar, mas a argumentação de cada um vai ser respeitada. Eu estava intelectual de cada um, isso não é defeito. Se as pessoas estudam, isso não é defeito. Se o senhor não estudou, é problema seu, eu não tenho culpa nenhuma. Eu só gostaria que a gente não partisse para ataques pessoais, porque isso não vai resolver a questão. Mais uma vez, obrigado pela presença.